Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Nicky Verstappen. Nicky Verstappen nasceu no dia 13 de março de 1987 em Eibloem, na província de Limburgo, na Holanda, filho de Peter e Bertie. Nicky era uma criança alegre, carismática, que adorava esportes, principalmente Fórmula 1. No dia 8 de agosto de 1998, era um sábado, o Nicky, que na época já estava com 11 anos, e outras 36 crianças pegaram um ônibus de Eibloem para Brusum, para irem a um acampamento de verão. O Nicky já tinha ido a esse acampamento uma outra vez, e dessa vez o seu melhor amigo iria, e ele queria passar o verão com esse melhor amigo, por isso o Nicky também pediu para os seus pais para ir a esse acampamento. Os primeiros dias no acampamento foram normais. As crianças estavam fazendo atividades que o acampamento proporcionava e elas até que estavam se divertindo. No dia 10 de agosto, por volta das 5h30 da manhã, as crianças acordaram para começar suas atividades ali no acampamento. O Nicky estava dividindo a barraca com um colega. Os dois também acordaram nesse horário, por volta das 5h30 da manhã. Eles conversaram brevemente e o colega do Nicky saiu da barraca. Ele voltou alguns minutos depois, mas o Nicky já não estava na barraca, estava apenas os sapatos do Nicky. Se passou um tempo e ninguém mais tinha notícias do Nicky, ninguém tinha visto ele naquela manhã. Esse colega do Nicky que estava dividindo a barraca com ele, então comunica aos responsáveis pelo acampamento que o Nicky havia sumido. As pessoas que eram responsáveis por esse acampamento fizeram uma breve busca pelo Nicky, mas também não encontraram ele. Por causa disso, eles acabam comunicando os pais do Nicky e também os policiais sobre o desaparecimento dele. Bom, imediatamente começam-se as buscas pelo Nicky aos arredores da onde estava acontecendo o acampamento. Procuraram pelo Nicky até o anoitecer, porque a região onde estava acontecendo esse acampamento era uma região um pouco isolada, com bastante árvores, e foi ficando muito escuro, dificultando a busca. Por isso, daquela noite, eles pararam a busca. No dia seguinte, no dia 11 de agosto, logo pela manhã, continuaram as buscas. Porém, infelizmente, por volta das 21 horas, o corpo do Nicky é encontrado a 1,5 km da onde ele estava acampando com seus colegas. Ele estava nu da cintura para cima. O corpo mostrava sinais de possível abuso sexual, mas a autópsia não determinou a causa da morte e um exame inicial de DNA não revelou nada. Um tecido e um cigarro com DNA humano foram encontrados perto de onde o corpo foi encontrado. Fizeram testes com esse DNA e a partir dele foi feito um perfil do suspeito. Uma das primeiras pessoas a ser interrogada pelos policiais foi o Jos Barton. Ele era o fundador do acampamento que o Nicky estava participando. O Jos foi interrogado pela polícia extensivamente por vários dias. Ele era também o ex-diretor da escola primária local. O Jos já tinha sido condenado por abuso sexual infantil e ele admitiu que esteve perto da barraca do Nicky antes das crianças acordarem no dia em que o Nicky desapareceu. Durante as buscas pelo Nicky, ele também ficava dando algumas dicas para os policiais irem procurar em direção aonde o corpo realmente havia sido encontrado, deixando os policiais um pouco mais desconfiados de que o Jos tinha alguma coisa a ver com esse crime que havia acontecido com o Nicky. Nenhum dos outros funcionários do acampamento foram considerados suspeitos. Apenas o Jos. Bom, o Jos não confessou ter envolvimento nesse crime e os policiais também não tinham nenhuma prova concreta, para poder prendê-lo. Então, acabaram deixando ele solto e continuaram investigando quem poderia ter cometido esse crime contra o Nicky. Sem nenhum avanço no caso, a família do Nicky solicitou ao jornalista investigativo Peter Vries para ajudar nas investigações. O Peter apresentava um programa sobre crimes não solucionados e no dia 6 de abril de 1999, o caso do Nicky virou um episódio desse programa.
Mesmo com as divulgações na TV do caso, os policiais não conseguiram nenhuma informação nova que ajudasse nas investigações. Uma recompensa de 25 florins, que convertendo para valores atuais seria em torno de 11.700 euros, foi oferecida para informações sobre a identidade desse criminoso. Essa oferta foi dobrada em 1999 com o dinheiro arrecadado pelo repórter policial Peter, que se tornou porta-voz da família do Nick. Após 3 meses desse crime ter acontecido, os investigadores que estavam à frente desse caso pararam de investigar. Uma nova equipe de investigadores assumiu o caso entre novembro de 2000 e julho de 2001. Entre dezembro de 1999 e janeiro de 2000, 35 homens que eram de interesse dos policiais participaram de um teste de DNA, mas nenhuma das amostras correspondia às amostras que foram encontradas na cena do crime. No ano de 2000, o Nick foi homenageado com um monumento na igreja da cidade onde ele morava. Um tempo depois, foi construído um novo monumento, próximo ao local onde o corpo do Nick foi encontrado. Além desses 35 homens, que os policiais solicitaram, que fizessem testes de DNA, durante as investigações, tiveram outros homens que os policiais consideraram como suspeitos. No ano de 2001, um homem, que o nome dele foi divulgado apenas como Win, o nome completo dele não foi divulgado, esse homem, ele foi preso acusado de ter cometido esse crime contra o Nick. Tiveram testemunhas que afirmaram ter visto esse homem aos arredores do acampamento onde o Nick estava no dia que o crime contra ele aconteceu. O Win também já havia sido condenado por abuso sexual, porém os policiais também não conseguiram uma prova concreta, que confirmasse que ele realmente teria cometido esse crime contra o Nick, e ele também não confessou nada. Ele disse que não conhecia o Nick, que não tinha feito nenhum mal para ele. Por isso, os policiais acabaram liberando ele da prisão. No ano de 2003, uma pessoa teria falado para os policiais que, na época que o crime contra o Nick aconteceu, teria visto o Win em um carro perto do acampamento onde o Nick estava. Ele foi investigado novamente, mas os policiais continuaram sem encontrar nenhuma prova concreta que ligasse o Win a esse crime. Dessa forma, as investigações sobre o Win ter envolvimento com esse caso foram encerradas no ano de 2007. Também no ano de 2001, um serial killer chamado Martin se tornou suspeito de ter cometido esse crime. Ele era responsável pela morte de 3 meninos nos anos de 1992, 1995 e 2001. Esses crimes tinham sido bem semelhantes com o crime contra o Nick. Depois das investigações, os policiais não conseguiram provas concretas que o ligasse a mais esse crime, por isso o desconsideraram como suspeito nesse caso. Entre os anos de 2005 e 2006, 8 cartas anônimas foram encontradas no monumento que haviam feito para o Nick. Essas cartas sugeriam que mais de uma pessoa teria cometido esse crime contra o Nick. Em janeiro de 2007, um homem de 36 anos, cujo nome não foi divulgado, foi preso sob a suspeita de ter escrito essas cartas. Esse homem foi solto 2 semanas depois de ter sido preso, porque ele disse para os policiais que não sabia quem teria cometido esse crime, e nas investigações dos policiais, eles também não encontraram nada concreto, para poder ligar esse homem ao crime ocorrido contra o Nick. Porém, em dezembro daquele mesmo ano, esse homem foi preso novamente por ter vandalizado o monumento do Nick. Um mês depois, ele foi condenado a 3 meses de prisão por vandalismo. Infelizmente, esse monumento que fizeram para o Nick foi vandalizado outras vezes. Só que dessas vezes, não conseguiram identificar quem teria vandalizado esse monumento. Por isso, não foi realizadas outras prisões por vandalismo. Em agosto de 2008, o Instituto Forense da Holanda analisou o pijama que o Nick estava usando no dia que o crime contra ele aconteceu. Conseguiram extrair DNA desse pijama do Nick porque nele tinha alguns respingos de sangue. Porém, esse DNA não era compatível com nenhum conteúdo genético presente no banco de dados. Foram realizados exames comparativos com essa amostra nos colegas de acampamento do Nick, e em 2009
foi apresentado que a amostra não era compatível com nenhuma pessoa que eles haviam feito o teste. O Jos Barden, o fundador do acampamento onde o Nick estava, faleceu em 2003. E em 2010, o corpo dele foi exumado para fazerem testes de DNA. Porém, o DNA dele também não correspondia ao DNA encontrado nas roupas que o Nick estava usando no dia que o crime contra ele aconteceu. Em janeiro de 2018, foi anunciado que 21.500 homens que moravam na província de Limburgo seriam convidados a dar uma amostra do seu DNA em uma tentativa de encontrar esse criminoso. O programa de coleta de DNA aconteceu entre fevereiro e julho daquele ano. Um total de 500.000 amostras foram coletadas. O objetivo com essa coleta de DNA era encontrar pelo menos um parente próximo da pessoa que teria cometido esse crime contra o Nick. Porém, infelizmente, nenhum desses testes foi compatível com o DNA que foi encontrado no pijama do Nick. Diante desse cenário, onde os policiais, os investigadores não conseguiam nada, não conseguiam nenhuma pista, nada que desse uma esperança de encontrar quem era esse criminoso, o caso do Nick quase foi arquivado. Até que os policiais perceberam que quando a população foi convocada a ceder a sua amostra de DNA para os policiais para fazerem testes, uma pessoa havia fugido da região. Esse homem era Joseph Teresiah Johannes Breck. A essa altura, ele estava com 55 anos e já tinha sido acusado de fazer coisas impróprias com crianças. Os policiais acharam suspeita a atitude dele de ter fugido. Por isso, eles foram até a casa dele, onde ele morava em Vosges, e pegaram uma escova de dentes dele. Com essa escova, foram feitos testes de DNA e o resultado foi 100% compatível com a amostra encontrada no pijama do Nick. Com essa confirmação, os policiais fizeram buscas para encontrá-lo. Ele estava no norte da Espanha, vivendo em uma barraca no meio da floresta. No dia 26 de agosto de 2018, cerca de 20 anos após esse crime ter acontecido contra o Nick, o Joseph é preso na Espanha e no dia 6 de setembro ele é extraditado para a Holanda. O julgamento começou no dia 28 de setembro de 2020. E durou 3 semanas. O Joseph se declarou inocente de todas as acusações. No tribunal, o Joseph disse que no dia 11 de agosto de 1998, horas antes do corpo do Nick ter sido encontrado, ele estava caminhando perto de uma floresta, até que ele viu alguma coisa estranha bem ao longe. Ele ficou um pouco curioso e foi lá ver o que era. Quando ele chegou bem perto, ele acabou percebendo que o que ele estava vendo era o corpo de uma criança. Ele justificou que o DNA dele estava no pijama do Nick, porque ele checou por sinais de vida, para ver se ele ainda estava com pulsação, e retirou algumas folhas que estavam em cima do corpo. Depois de fazer isso, ele vai embora, sem comunicar para os policiais, sem comunicar para ninguém o que ele havia encontrado. Ele simplesmente deixa o corpo ali da forma que ele encontrou e vai embora. Porém, cerca de 27 vestígios de DNA do Joseph foram encontrados no corpo do Nick, incluindo na roupa íntima dele. De acordo com a acusação, também não teria sido possível para o Joseph ter visto o corpo do Nick caído atrás de uma cerca de arame e obscurecido por árvores. Quando o corpo foi encontrado, ele estava bem escondido. Ele estava num lugar bem isolado e tinha muita vegetação em cima dele. Então, não teria como Joseph ter avistado algo diferente de longe, como ele tinha confirmado. Um patologista forense revisou os documentos da autópsia realizada no corpo do Nick e ele não pôde determinar se o ferimento causado no corpo do Nick foi causado devido a abuso sexual. O patologista que conduziu a autópsia na época já havia falecido, por isso não foi possível identificar mais detalhes nesse relatório. No dia 20 de novembro de 2020, o tribunal considerou o Joseph culpado de sequestro e abuso sexual do Nick. O tribunal citou a forma que o Joseph cometeu seus crimes anteriores contra crianças.
ele sempre tampava a boca das crianças para que elas não gritassem. Por isso, o tribunal levou em consideração a possibilidade de que o Nick teria parado de respirar acidentalmente enquanto o Joseph tentava contê-lo. Por causa desse argumento, o Joseph foi absolvido de homicídio. O Joseph foi condenado a 12 anos de prisão pelo sequestro e abuso sexual do Nick, mais 6 meses de prisão por posse de pornografia infantil. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Um caso bem complicado porque tiveram várias prisões, várias pessoas foram suspeitas, né? Demorou bastante para os policiais chegarem até o verdadeiro criminoso. E por que estavam vandalizando o monumento que fizeram para o Nick? Quem eram essas pessoas? Para que fazer isso com esse monumento, né, que estava só homenageando uma criança? E ainda teve essa questão, né, de durante o julgamento alegarem que o Nick poderia ter morrido acidentalmente enquanto o Joseph tampava a boca dele, né, enquanto o Joseph tentava contê-lo. Por causa disso, ele não foi considerado como um crime, né, um homicídio, e a pena dele foi apenas de 12 anos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso, se essa pena teria sido justa. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo que eu trago aqui para o canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!